Fala galera, beleza? Professor Wellington na área, professor da disciplina de Química. Hoje a aula é sobre teoria de ligação química, especificamente eu vou falar da teoria de ligação covalente. Agora eu vou sair de cena e ficarão só os slides. Boa aula para vocês! Então vamos lá galera, aula de hoje, teoria de ligação covalente. Então, para o tema ligação química, teoria de ligação covalente, é importante ter os seguintes conhecimentos prévios: evolução dos modelos atômicos até chegar no modelo de Bohr. Distribuição eletrônica é fundamental para a compreensão de qualquer teoria de ligação química. Esta aula sobre distribuição eletrônica tem no meu canal. Estudo da propriedade da tabela periódica, no caso as propriedades periódicas, e ligação iônica. É bom ter visto esse tema inicialmente antes de ver a teoria de ligação covalente. Esta aula também tem aqui no canal, pode conferir. Então, basicamente, o que se estuda em uma ligação química em geral? Os modelos de ligação química apresentam a maneira pela qual os átomos se ligam para formar moléculas. Então, observe que eu utilizei a palavra modelo, pois nós não vemos e nem enxergamos nem átomos e nem moléculas. Então, existem modelos que descrevem tanto os átomos quanto as ligações químicas para formar as moléculas. É muito importante destacar que os átomos eles só se ligam porque eles querem se estabilizar. Neste caso, os átomos eles apresentam uma maior energia quando eles não estão ligados em relação do que quando eles estão ligados, ou seja, quando estão formando uma ligação química, eles estão mais estáveis e apresentam uma menor energia. Por exemplo, os gases nobres, eles já estão estáveis porque eles apresentam 8 elétrons na última camada. Então, neste caso, como eles já estão estáveis, eles não precisam ou não necessitam fazer ligações químicas. Qual a importância de estudar esse tema? O conhecimento das teorias de ligação auxilia na compreensão das propriedades físicas e química das moléculas e dos compostos químicos. Propriedades físicas, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Propriedades químicas, solubilidade, reatividade e entre outras propriedades. Então, na teoria de ligação covalente, o que consiste a teoria de ligação covalente? A ligação covalente ocorre por meio do compartilhamento. Agora os átomos não vão perder e não ganhar elétrons, eles vão compartilhar um ou mais pares de elétrons entre os átomos que se ligam. Por que pares? Porque sempre vai ter um elétron de um determinado átomo e um elétron desse segundo átomo. Então, por isso, são, ou no caso é um par ou mais pares de elétrons. E a molécula se torna estável quando cada átomo presente nessa molécula atinge 8 elétrons na camada de valência. Então, os átomos ficam estáveis quando eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Isso é chamado regra do quinteto. Todavia, há exceções e eu vou mostrar nesta aula daqui para frente. E os átomos, essa informação é crucial, muito importante. Os átomos sempre compartilham somente os elétrons da camada de valência. Ou seja, somente os elétrons da camada de valência participam das ligações químicas. E por isso é muito importante compreender muito bem a distribuição eletrônica. Pois, por meio da distribuição eletrônica, é possível saber quantos elétrons há na camada de valência para cada átomo e como que esses átomos participam, como esses elétrons participam da ligação química. Então, esse é um gráfico que eu gosto muito de mostrar para os alunos. Então, esse gráfico é um gráfico de energia de formação de uma ligação química.
Como que ocorre a formação de uma ligação? Então aqui, ó, no eixo X, famoso eixo das abscissas, é o que? A distância internuclear, a distância entre os núcleos que vão fazer a ligação. E aqui no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, a energia. Então observe que eu mostrei aqui como duas esferas, dois círculos, que os átomos estão separados. Então a energia aqui, ó, é praticamente igual a zero, porque eles não se interagem. Então, eles não apresentam energia de interação entre os átomos, entre um átomo da direita e o átomo da esquerda. Acompanhe aqui na curva vermelha. Conforme eles vão se aproximando, o que acontece? Aqui o eixo 0, 0, então eles vão tendendo ao quê? A ficar com menor energia. Então, observe que mais ou menos nesse ponto que eu marquei aqui, ó, os átomos já começam a interagir e a energia aqui, ó, ela é menor, observe no gráfico, em relação quando eles estavam afastados. Só que ainda os átomos eles estão se interagindo, no caso aqui, está começando a ocorrer a formação da ligação, mas estão muito longe. Então, conforme vai acompanhando na curva vermelha, chegamos até esse ponto aqui, que seria esse ponto quando a ligação está formada. Lembre que ligação química não é estável, as moléculas não são estáveis paradas, elas têm sempre movimentos de vibração e distensão. Só que neste ponto aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, nessa seta aqui, ó, esse ponto é um ponto, primeiro, menor do que zero. E a gente fala que esse ponto aqui em termos de energia, que é o gráfico Y aqui, ó, é a energia de ligação. Então, neste ponto aqui, ó, próximo a esse ponto, os átomos estão mais estáveis do que quando eles estavam separados e é a energia de ligação. Uma outra coisa importante é que, se aqui é a distância de ligação, então esse eixo é a distância de ligação, essa distância aqui, ó, é a distância entre os núcleos, que a gente chama-se distância média da ligação, pois os átomos estão encostados um no outro. Olha, observem a curva, conforme os átomos vão se aproximando muito mais, observe que a curva de energia vai aumentando. Por quê? Porque quanto mais um átomo se aproxima do outro e as nuvens eletrônicas começam a ficar uma dentro da outra e os núcleos ficam um próximo do outro, o que acontece? Começa a ocorrer a repulsão entre partículas positivas que estão no núcleo dos átomos e os elétrons que estão na eletrosfera. Então a energia sobe muito quando os átomos se aproximam. Neste caso, a energia está positiva. Então, a partir desse momento, para os átomos se aproximarem, é necessário fazer o quê? Fornecer energia para esses átomos. É necessário fazer uma compreensão entre eles, fazer uma força para que eles fiquem juntos. Mas nesse gráfico, resumindo, o mais importante é que nesse ponto aqui, ó, a energia de ligação e a distância média de ligação, e os átomos estão mais estáveis quando estão ligados do que quando eles estão separados. Então aqui um exemplo de formação de uma ligação covalente é a molécula de cloro 2. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, distribuição eletrônica do elemento cloro, que tem número atômico igual a 17, então esse elemento apresenta 17 elétrons. Então a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se caso você tenha dúvida em distribuição eletrônica, veja lá no canal que está uma aula super legal sobre distribuição eletrônica. Então, o átomo de cloro, na última camada, que é a camada número 3, ele apresenta 7 elétrons, que é a camada de valência. A última camada é chamada de camada de valência. Então, são 2 elétrons no orbital S e 5 elétrons no orbital P. Então, fazendo a representação aqui, ó, então eu coloquei o átomo de cloro e essas esferas, essas bolinhas pretas, o número de elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa o elemento ao lado. Então, o elemento cloro quer se ligar a outro cloro para se estabilizar. Então, o da esquerda tem 7 elétrons e, claro, o da direita também tem 7 elétrons. Então, como que ocorre a ligação? A ligação ocorre por meio do compartilhamento de elétrons. O que quer dizer isso?
que esse elétron agora faz parte tanto desse átomo da esquerda quanto do átomo da direita. Mesma coisa esse elétron, ele é tanto do átomo da direita quanto da esquerda. Então, uma vez que cada um compartilha um par de elétrons, porque um da esquerda e o outro elétron da direita, agora todos terão 8 elétrons na camada de valência e estarão estáveis. Então, vamos contar os 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse também faz parte desse elemento 8, assim como esse elétron também faz parte desse elemento 8. Neste caso, a molécula está estável. Pode-se mostrar tanto dessa forma aqui, tanto pela estrutura de Lewis, que eu vou falar mais para frente, onde ao invés de mostrar as bolinhas ou os pontos pretos, pode mostrar a formação de uma ligação química por meio de um traço que eu estou mostrando pela cor vermelha. Então, um outro exemplo, a molécula de oxigênio, que é necessário, é a molécula que nós respiramos, necessário para a nossa vida. Então, o oxigênio tem número atômico igual a 8 elétrons totais. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p4. Então, a última camada é a camada 2. O átomo de oxigênio apresenta 6 elétrons na camada de valência, que é a última camada. 2 com mais 4, 6 elétrons. Então, eu estou representando aqui um átomo de oxigênio e aqui o segundo átomo de oxigênio, ambos com 6 elétrons na última camada, que é a camada de valência, nunca se esqueça. Então, como que eles se estabilizam? Neste caso, eles compartilham 2 pares de elétrons. Então, realizou aqui o de cima, esse retângulo vermelho, e o de baixo seria o segundo par de elétron compartilhado. Então, nesse caso, ambos os elementos apresentam 8 elétrons na última camada e ambos estão estáveis. Então, vamos lá conferir. Por elemento da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Como ele compartilhou 2 do outro átomo, 7 e 8, e a mesma coisa vale para o átomo da esquerda. Então, esta molécula pode ser representada desta forma também. Então, um outro exemplo, a molécula de água, muito importante para a nossa vida, não precisa nem comentar. Então, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio tem número atômico igual a 1 elétron, distribuição eletrônica 1s1. Então, se ele só tem um elétron, ele só pode estar na camada de valência. O oxigênio, como a gente já fez a distribuição eletrônica, já sabemos, também sabemos que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, vamos montar a molécula. Então, a molécula, o oxigênio tem 6 elétrons, um átomo, e precisa se ligar a 2 átomos de hidrogênio. Estou mostrando dessa forma e depois explico por quê. Então, o átomo de oxigênio vai compartilhar um par de elétrons com esse átomo de hidrogênio e também fará da mesma forma para esse outro átomo de hidrogênio. No caso aqui, o oxigênio terá 8 elétrons na última camada e, neste caso, o hidrogênio é uma exceção à regra, porque eles só se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência. Então, a molécula de água pode ser mostrada desta forma. Por que eu desenhei dessa forma e não na forma linear, por exemplo, aqui na horizontal? Pois a molécula de água apresenta essa geometria, esta forma. E mais para frente, numa futura aula, eu explico direitinho por quê. Mas ele é dessa forma, a molécula que a gente chama, representa uma geometria angular, porque aqui faz um ângulo, e isso explica o porquê a molécula de água ela é polar e é líquida, basicamente porque ela é líquida à temperatura ambiente e tem um alto ponto de ebulição. Porque as moléculas parecidas com a molécula de água, por exemplo, a molécula de metano, ela é gás à temperatura ambiente. Então, a molécula de água, por ser polar, ela interage muito mais forte com outra molécula de água, então é mais difícil separá-la. Então, neste caso, ela é líquida à temperatura ambiente, ao contrário de um gás, no caso, a molécula de metano, por exemplo. Outro exemplo, a molécula de CO2. No caso, o carbono tem número atômico igual a 6, então a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p2. Então, o carbono tem 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência.
E o oxigênio já fizemos e sabemos que ele tem 6 elétrons na camada de valência. 2 com mais 4, 6. Então, como que ocorre a formação da ligação? Então, um átomo de carbono, que tem 4 elétrons na última camada, e 2 átomos de oxigênio onde cada um tem 6 elétrons na última camada. Então, neste caso, o átomo de carbono vai compartilhar todos os seus 4 elétrons. Então, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E se contar também do oxigênio, todos os átomos aqui terão 8 elétrons na última camada. Observe que aqui agora eu coloquei na forma linear. Então, essa molécula apresenta polo, por isso ela é polar, e essa molécula, a molécula como todo, ela não apresenta polo, e essa molécula ela é apolar. E devido à polaridade das suas moléculas, água é líquido a temperatura ambiente e CO2 é um gás. Mas eu vou falar isso mais para frente em uma futura aula. Então, a molécula de CO2 também pode ser representado desta forma. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura de Lewis. Então, na formação das moléculas, como que ocorre a formação dessa estrutura de Lewis muito importante? A ligação química ela é representada por traço, um ou mais traço, né? Se for mais do que uma ligação, e os elétrons não ligantes, quem são aqueles elétrons não ligantes? Que não estão participando das ligações químicas. São apresentados por pontos, e que no caso eu estou mostrando aqui essas pequenas esferas pretas para ficar mais fácil de visualizar. Então, esta, como eu mostrei anteriormente, é a estrutura de Lewis para a molécula de cloro, molécula de oxigênio e molécula de água, que dá para ver claramente aí. E por que eu estou falando sobre estrutura de Lewis? Porque a estrutura de Lewis é muito, muito importante, pois a estrutura de Lewis é utilizada para prever a geometria ou forma das moléculas. A gente fala geometria, também conhecido como forma, pois por meio da geometria das moléculas pode-se prever como que essas moléculas se interagem, de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais fraca. E a interação entre as moléculas é muito importante para compreender tanto as propriedades físicas quanto químicas da molécula. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre aquela exceção à regra do octeto. O que seriam essas exceções à regra do octeto? São moléculas nas quais os átomos não obedecem à regra do octeto, claro. Neste caso, principalmente o átomo central ou os átomos centrais não apresentam 8 elétrons na camada de valência, porque a gente já viu no caso do hidrogênio que se estabiliza apenas com 2 elétrons na camada de valência. Então, um primeiro aqui, uma primeira exceção, são as moléculas com átomos que têm menos de 8 elétrons na camada de valência. Então, eu não vou fazer a distribuição eletrônica, apenas comentar. Então, o berílio tem apenas 2 elétrons na última camada. Já o cloro tem 7, como a gente viu. Então, o berílio vai compartilhar os seus 2 elétrons e ficará no final com 1, 2, 3, 4 elétrons apenas na camada de valência. Então, neste caso, como o berílio só tem 2 elétrons, ele só pode compartilhar esses 2 elétrons. E, ao final, ele só terá 4 elétrons na última camada, ao contrário dos 8 relacionado à regra do quinteto. A mesma coisa para a molécula de BF3. No caso, o boro tem apenas 3 elétrons na camada de valência. Se ele compartilhar esses 3 elétrons com 3 átomos de flúor, ele ao total ficará apenas com 6 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E neste caso também é uma exceção à regra do quinteto. Então, outros exemplos são o hidreto de berílio, o cloreto de alumínio e entre outras moléculas. Uma segunda exceção são moléculas com mais de 8 elétrons na camada de valência. Neste caso, no primeiro caso, são menos de 8, agora mais do que 8. Por exemplo, a molécula de PCl5. Então, o fósforo, representado pela letra P, ele tem 5 elétrons na última camada.
porque ele é da família lá do nitrogênio. Então, se ele compartilhar os seus 5 elétrons com 1, 2, 3, 4, 5 átomos de cloro, ao total ele terá 10 elétrons na camada de valência, que é diferente de 8, no caso maior do que 8. Um outro exemplo é o SF6. Então, o enxofre, que é da família do oxigênio, apresenta 6 elétrons na camada de valência. Se ele compartilhar os seus 6 elétrons com 6 átomos de flúor, ele ao total vai ficar com 12 elétrons na camada de valência. Então, também ele é uma exceção à regra do octeto no caso de átomos que apresentam mais do que 8 elétrons na última camada. Outros exemplos seriam o SO3, o fluoreto de xenônio, que é uma das poucas moléculas que se conhecem formando molécula com um átomo de gás nobre, o YBr3 e entre outros. E um último caso são moléculas com número ímpar de elétrons na camada de valência. Então é muito difícil explicar formação dessas moléculas por essa teoria, pois a formação dessas moléculas ela não é explicada pela essa teoria de ligação covalente que eu estou mostrando para vocês. Há teorias, mais do que uma, que conseguem explicar a formação dessas moléculas, mas essas teorias não são mencionadas, não é passado para os alunos do ensino médio, e sim para, normalmente, dos alunos superiores e, especificamente, aqueles cursos que têm uma maior quantidade de disciplinas de química, tá? Então, a molécula de óxido de carbono, CO, molécula de NO, molécula de NO2, ClO2 e entre outras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos moleculares e eu falar de maneira geral, porque também há exceções em algumas propriedades. Por exemplo, as moléculas de forma geral apresentam baixo ponto de fusão e ebulição em comparação aos compostos iônicos. Então, os compostos iônicos, eles normalmente são sólidos à temperatura ambiente. Já os compostos moleculares, que apresentam ligações covalentes, eles podem ser sólidos, como, por exemplo, o açúcar ou muitas moléculas orgânicas. Podem ser líquidos, como, por exemplo, a molécula de água, a molécula de etanol, a molécula de amônia, e pode ser gás, como, por exemplo, a molécula de hidrogênio, a molécula de oxigênio e entre outras moléculas. Normalmente os compostos são macios e maleáveis, por exemplo, os polímeros, que a gente chama popularmente de plásticos, normalmente eles são macios, eles não são tão duros quanto os metais e os compostos iônicos, e eles têm uma certa maleabilidade, tá? No entanto, há uma exceção, por exemplo, o diamante. O diamante ele é feito apenas de átomos de carbono, que faz apenas ligações covalentes, e o diamante é extremamente duro, é o composto natural mais duro que se conhece, e ele também não é maleável. Os compostos moleculares apresentam baixa capacidade de condução de calor e corrente elétrica, pois eles não têm tantos elétrons disponíveis, tanto os compostos iônicos e os metais. Então, a maioria dos compostos, muitos dos compostos são isolantes, por exemplo, que fazem parte da borracha. Uma exceção, no caso, é o grafite. O grafite não tem uma condução elétrica como os metais, mas o grafite, ou chamado de grafita, também ele é um condutor de eletricidade e é uma exceção a este caso aqui. E os compostos moleculares formam tanto os compostos polares quanto apolares, e isso está relacionado às características das ligações. Por exemplo, a molécula de amônia, a molécula de água, é uma molécula polar. Já, por exemplo, as moléculas de cloro, muitos compostos orgânicos são apolares. Então, pessoal, agora eu estou chegando no final da aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima.